Volkswagen, composta por Márcio Piancastelli, José Vicente Novita Martins, o Jota e Sidney Fávero, dentre outros colaboradores, atuou inicialmente com ênfase na interface entre o estilo e a engenharia nas atividades de desenvolvimento da família Volkswagen 1600, quatro portas, TL e Variant. Em 1969, participou do desenvolvimento do Volkswagen SP1, SP2, apresentado ao público em 1971 na feira alemã ocorrida no Ibirapuera e, posteriormente, lançado ao mercado em 1972. A partir daí, trabalhou nos facelifts de veículos em produção e novos projetos Volkswagen, principalmente o Volkswagen Brasília. Em 1975, participou do início do projeto Gol, com trabalhos executados em Ingolstadt e Wolfsburg. Entre 1978 e 1980, participou das versões Voyage, Paraty e Saveiro, tendo sido o styling designer da Paraty e Saveiro. Fez parte da equipe de desenvolvimento do Invemo Super 90, réplica do Porsche 356 em fibra de vidro, sobre o chassi encurtado do Volkswagen Brasília. Em 1980, desenvolveu caiaques e pranchas de windsurf Waterfly para competição, produzidos pela metalúrgica Matarazzo. Em 1981, ingressou na Mercedes-Benz do Brasil, São Bernardo do Campo, na área de projetos de cabines de caminhões, participando do desenvolvimento de novas cabines de caminhões no Brasil. Em 1992, se transferiu para Campinas para atuar na área de agregados mecânicos para chassis de ônibus. Com o encerramento da produção de ônibus em 1996, foi transferido para a joint venture Yaxin-Benz e Yangzhou, China, permanecendo até 1999. No ano de 99, retornou para a área de engenharia de chassi para ônibus, junto à assistência técnica e encarroçadoras, atuando na Colômbia por um ano até 2003. Em 2005, com quase 60 anos, formou-se como luthier na construção de violinos. De 2006 a 2010, atuou na fabricação de barcos e veleiros de competição. De 2011 a 2016, atuou na fabricação de barcos. Em 2023, com 77 anos, construiu o miniveleiro 303, o qual utiliza até os dias de hoje. Ufa! Que currículo, né, pessoal? Eu vou dar prosseguimento aqui, apresentando os nossos outros ilustres convidados aqui, prosseguindo com Juan Dirks, que está aqui do meu lado. O Oba está ao vivo aqui, online conosco. No telão. Né? Fiquem tranquilos que daqui a pouco o Oba vai falar muito sobre a história aqui que ele vivenciou do SP2. Mas continuando aqui, Juan Dirks, nascido em Bruxelas, Bélgica, em 1954, chegou ao Brasil com 7 anos de idade, cursou a Faculdade de Engenharia Civil, foi administrador do Consulado do Brasil em Bruxelas de 2010 a 2020, apaixonado por automóveis desde a mais tenra infância, aficionado pelo Volkswagen SP desde 1971. Autor dos livros Volkswagen SP, a história de um ícone, e Puma, a pequena atrevida e sua grande história. Bem-vindo, Juan, também. Obrigado. Agora, dando prosseguimento à apresentação dos nossos ilustres convidados, vamos para Carlos Alberto Alemão, está aqui do meu lado esquerdo. Nascido em São Paulo em 1967, técnico e graduado em engenharia mecânica. Foi proprietário de oficina mecânica por 13 anos. Atua há 18 anos no metrô de São Paulo e por 5 anos na oficina de manutenção de veículos da empresa. Amante de veículos antigos, principalmente da linha Volkswagen, e restaurador de seus próprios veículos. Colecionador de carros antigos e diretor técnico do Volkswagen SP2 Club, onde foi presidente por 4 anos. É diretor regional da FBVA em São Paulo. Muito bem-vindo, Alemão. Nosso próximo e último convidado, Stefano Giglioli. Nascido em 1980 em Macatuba, São Paulo, graduado em Administração de Empresas e pós-graduado em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Desde cedo, o Volkswagen SP2 marcou sua vida. Com 14 anos de idade, ajudando o pai funileiro, descobriu uma carroceria de SP2 no velho ferro velho
O velho ferro velho ficou esquisito, né? Da Redundante. oficina, e ali nasceu seu sonho de ser proprietário de um SP2. Por quase 15 anos, trabalhou no mercado financeiro e em 2019 decidiu se dedicar exclusivamente a restaurações e comercialização de SP2. Foi consultor de 2 livros sobre o modelo: Volkswagen SP, a história de um ícone, de Juan Dirks, que está aqui do meu lado direito, e Volkswagen SP2, de Klaus Thomas Bus. Foi proprietário de 17 Volkswagen SP2. Atualmente tem 4 exemplares, incluindo o último fabricado pela Volkswagen em 1976. E por último, pessoal, obrigado pela Muito sua obrigado, presença muito obrigado. aqui, Stefano Giglioli. E por último, nós temos a Vivi, que vai apresentar o apresentador. Vamos lá. Vamos lá. Carlos Armando Castilho. Nascido em Mogi das Cruzes, São Paulo, no ano de 1963, arquiteto de formação, atuou por 36 anos como designer automotivo e consultor em desenvolvimento de produtos para empresas de diversos segmentos, como Alstom, Neobus, Maxion Motores, Seiko, Buscar, Tanco e Dumont. É docente do curso de graduação em design da FAAP há 28 anos, onde também atua no curso de graduação em arquitetura. Em 2006, elaborou e coordenou o curso de extensão em design da mobilidade da FAAP, onde foi parte integrante do corpo docente de 27 professores, tendo ministrado as disciplinas História da Mobilidade e Fronteiras da Mobilidade. Pesquisador, professor e palestrante nas áreas da História da Arte, História do Design e do Transporte, Design de Produto, Design Automotivo, Mobilidade Urbana, Acessibilidade, Biomimética, Inovação Tecnológica e Design Think em várias instituições consagradas. Desde 2012, atua como professor na pioneira Escola de Restauração de Automóveis do Clube do Carro Antigo do Brasil, ministra nas disciplinas Motores 1 e História do Automóvel. Atualmente é sócio da empresa de consultoria 2E, atuante nos segmentos de cultura, brand experience e curadoria de negócios, que tem entre seus clientes instituições ligadas a artes e à mobilidade, como o Museu Cardé de Campos do Jordão. Estou aqui hoje investido no papel de apresentador e mediador com os nossos amigos aqui que entendem tudo e mais um pouco de Volkswagen SP2. Eu gostaria de começar falando com o Jorge Oba, que é aquele que vivenciou de perto, Jorge, todo esse processo de criação, desenvolvimento do produto, do grande produto Volkswagen SP2, que surpreendeu muita gente na época, no mundo inteiro, não só no Brasil, né, Jorge? O que você tem a dizer desse processo? Como foi esse processo, Jorge? Sabe que eu perdi um pouco da compreensão do que você falou. Como foi? Mas, eu não sei, parece que está havendo uma falha um pouco na, no áudio. Eu vou repetir para você, Jorge. Como foi o processo de desenvolvimento do Volkswagen SP2? Ah, sim. Bom, isso, a coisa começou, primeiro, do nada. E chegou um pedido. Sim, parece um daqueles, mais um pedido. Sabe como é que é, né? Você trabalha numa indústria e chega lá, projeto tal, tal, tal. Você vai fazendo, aquilo vai sendo superado e não acontece nada. Mas dessa vez foi um pouco diferente. A coisa foi mais. Tinha uma certa. Tinha consistência, né? E tinha um propósito por trás. Por causa da pessoa que estava por trás disso, que era o Rudolf Leiden, o então novo presidente. Então, aí, devido à recente aquisição da Wemag pela Volkswagen, o diretor técnico da Wemag, que era o Paulo Ivani, ele ficou momentaneamente incumbido de ser o responsável técnico pela engenharia da nova Volkswagen, junto com a Wemag. Então, o Paulo Ivani trouxe um recado do Rudolf Leiden, dizendo: olha, pessoal, chegou no estilo e falou: o presidente gostaria que vocês dessem aí umas ideias para desenvolver um carro esportivo, mais ou menos, seria o tipo
por exemplo, no Testudo, o Cairo Chevrolet Rodel Testudo. Alfa, Chevrolet Testudo, Corvair. exatamente. Aí faz umas propostas que um dia ele vem ver esses estudos. Aí, bom, daquele momento para diante mudou. Aí passamos a fazer uma coisa só. Antes, então, nós fazíamos um monte de ideia, aquela coisa de um ambiente assim meio perdido, não sei, muito foco. Então, o foco, a partir desse momento, passou a ser um veículo esportivo, mais ou menos com o jeito do Testudo. Aí o Márcio fez vários desenhos, o Jota também. E eu, para falar a verdade, acho que eu fiz alguns só, bem poucos. Mas o Jota e o Márcio fizeram muitos, muitos. Se muitos aí são dúzias de propostas. E no dia X, talvez uma semana depois, veio o Paulo Ivani para ver o que nós tínhamos feito para mostrar o presidente. Aí foi tudo exposto lá na parede, naquele monte de desenho, né, tudo colorido, bonitinho e tal. Aí ele olhou aquele, sabe, foi, digamos, aprovando, aqui, consentindo com a apresentação, e estava lá o desenho do Jota. Só que esse desenho não se parecia com o pedido do Leme. Ele falou, esse aqui não. Olha, esse aqui não, esse aqui não tem nada a ver com o que ele pediu, e pronto. Mas, olha, justamente é um desenho que eu achava que realmente era algo novo, né? Sim. O Jota ficou meio chateado e tal, mas separou, né? E continuamos fazendo. E aí ele foi embora, continuamos fazendo as outras versões parecidas com o Testudo. Aí chegou o dia do Leiden realmente dar a sua opinião e tal, na avaliação do Leiden, do presidente. Aí ele olhou os desenhos, ficou olhando e tal. Até então o desenho do Jota não estava exposto. E meio que de última hora, o Jota tirou aquilo e ficou na frente dele. O Leiden parou tal, e tipo, falou assim, esse é o cara. Olha só. Foi uma surpresa, assim, foi um clima, assim, teve até mal-estar. Deu uma travadinha aqui no sinal do Oba, mas voltou? Ele mudou radicalmente. Já voltou. Voltou. Pode falar, Oba. Uma ideia e tal, né? Aquela ideia que ele não tinha aceito, que era para esconder, que não era para mostrar, foi mostrado. Foi um tipo até de uma traição quase, né? Porque foi uma insubordinação. Não era para fazer aquilo, mas foi feito. Mas o Leiden falou assim: é esse seu cara. Sabe? E pronto. E ele não quis mais saber de mais nada. Olha só. Que é o nascimento, né? A fecundação de alguma coisa. Oba, se você me permite só uma pergunta, uma Coisa observação. totalmente. Sim. Então, hoje, se você colocasse seu carro à venda, certamente você teria um retorno sobre o investimento, para falar financeiramente. Com certeza. Né? Mas Ótimo. a pergunta que você tem que fazer é, se você vender teu carro hoje com um valor alto, você faz outro igual? Não faz. Não faz. Não faz. Não faz. E por que isso? É um risco muito grande. É tudo caro. O que é? É uma mão de obra artesanal. Aham. Tudo é muito difícil. É muito difícil. Né? O alinhamento da frente hoje, do SP2, Sim. é 70% da restauração. Ok, entendi. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar a bola aqui para o Jorge Oba, porque o Jorge Oba pode nos dizer sobre a questão do desenvolvimento de produto, das dificuldades, das superações, das técnicas aplicadas na construção desse carro. A gente sabe que a carroceria desse carro não era feita dentro da Volkswagen. Conta um pouquinho sobre isso, Oba. Realmente, olha, o processo, depois do input inicial, que já falamos, né? Do Leiden, olha, o processo todo foi totalmente fora de qualquer, digamos, rotina de automobilística da época. E até para a Volkswagen, claro. Sim. O principal motivo, eu diria que é o tipo do carro. A Volkswagen é uma empresa que
que sempre fez carro assim, em grande série, grande quantidade. Carros produzidos em grande quantidade precisam de um aparato de ferramentaria, de processo, de pessoal, de equipamento de um tipo. Agora, carro de produção pequena, não é muito pequeno, mas perto da Volkswagen, o SP era quase nada, né? Sim. Mas, então, é assim mesmo. O projeto tinha que ser executado de qualquer maneira, então foi executado do jeito que foi possível. Muita coisa foi feita assim, semi-artesanalmente, diria. As ferramentas, né? Não tinha ferramentas completas como os outros Volkswagen da época, estampado completamente, tudo ferramentado. Não era robotizado, é claro, Sim. mas era tudo ferramentado dentro dos padrões da época. Mas o SP foi feito assim, de uma forma mais artesanal. As ferramentas eram específicas, né? Deu uma... da calibragem da peça eram todas feitas meio que uma por uma, conferidas e tal. Quer dizer, tinha muita mão do especialista que ia dar prosseguimento ao processo de produção. Pode-se dizer, montagem, Oba, etc. não querendo interromper, mas já te interrompendo, pode-se dizer que cada carro tinha um ajuste diferente, é isso? Sim, sim. É. Normalmente, isso é normal. Normalmente isso é comum nas indústrias. Aham. Quanto menor a produção, realmente o nível de carros, de produtos diferentes, costuma ser maior. Né? Sim. Porque é menor a automatização, etc. e tal. E o SP, então, estava enquadrado nesse termo de carro de baixa produção. Tanto é que a Volkswagen também não tinha, na época, meios adequados para produzir dentro da fábrica. Por isso é que a Camanguia entrou nessa jogada. Claro, são empresas que se conversam, fizeram um acordo e parte da produção do SP era executada dentro da Camanguia. Então, essa... Inclusive só a pintura que não. A pintura parece que ia para a Volkswagen e voltava. A Camanguia para completar a montagem. É isso que eu ia falar. A logística, né, Oba? Essa logística era, de certa forma, complexa, né? Essas idas e vindas entre Volkswagen e Camanguia. Bem complexa. O que encarecia o produto. Não é isso? Sim, é complexo do ponto de vista físico e inclusive documentalmente, porque veja, você pegar um produto, né? Ficar trabalhando de fábrica com empresas diferentes. Sim. Sei que são empresas, digamos, parceiras, mas num outro endereço, tal, e tem a logística do transporte, da numeração, toda aquela coisa. Então, isso tinha um custo, sem dúvida que isso tinha um custo. Não era só o custo de físico das peças, tal, mas todo esse processo envolvia-se uma programação, um planejamento muito grande para ser realizado. Sem mas dúvida. Foi feito. Mesmo assim foi executado. Oba, eu tenho uma curiosidade que eu gostaria até, primeiro, de ouvir a sua experiência aí dentro disso que eu vou perguntar agora, e depois um complemento da parte de quem quiser se dignar aqui a completar, que é o seguinte: você tem aquela faixa lateral reflexiva, que é uma preocupação, o que a gente chama de segurança ativa, ou seja, é aquela onde você se preocupa de evitar o acidente, que é um pioneirismo absoluto do SP2, ainda que seja aparentemente uma coisa simples, mas como é que foi feito isso? Foi a 3M que fez? Que empresa que fez? Como era feito aquilo? E aí o complemento que eu quero ouvir é, no mercado de hoje... Oba! Deixa eu só fazer uma observação técnica aqui. Houve uma pequena travada. Houve uma pequena travada no seu sinal. Você poderia, por favor, repetir as últimas 3 frases aí, porque nós tivemos o seu sinal travado aqui. Olha, nem sempre ouço o que você fala. Sim. Tá. Normal. Bom, nós perguntamos para você sobre essa faixa reflexiva, né? Nós queríamos saber aí sobre essas dificuldades, como era Totalmente nova?
Olha lá. Mas alguém, né, alguém, talvez a parte comercial, não sei, alguém encontrou quem fizesse Ah, esse tipo de coisa. Se eu sim. não me engano, é alumínio extrudado. Então, Provavelmente foi um perfil criado e foi desenvolvido, acho que uma pintura especial para isso. Eu desconheço quem foi, sim. porque eu me inteirava de certas coisas, mas não a esse ponto. Entendo. Não a esse ponto, Entendo. nessa profundidade. Então, aí. Mas, Pode falar, pode continuar, pode prosseguir. não. E depois o resto foi incorporar Vai falar. fisicamente no carro, criar as fixações, parece que é parafusado aquilo. Né? Ah, Então, entendo. enfim, tudo, naquela época, os processos de colagem, eu acho que estavam numa outra fase e tal, enfim. Criaram as fixações e foi concretizado. É o carro e é a cara, né? É o detalhe. É o detalhe, Sim. um detalhe que marca um certo DNA do carro, né? Exatamente. Exatamente, porque é o único, né? É único. Acho que é o Único mundo. na história. Você não conhece nenhum outro. E você sabe que me chama a Ninguém atenção? tenta imitar. Aham. Não teve. Agora, sabe uma coisa que me chama a atenção, Oba? Juan, Stefano, Alemão, é que, como eu sou historiador do automóvel, eu sei que na época dos anos 30, nós tivemos um braço do movimento Art Deco, que era Streamline Moderne, onde você tinha as Speedlines. Quando eu vejo o SP2, para mim é um New Deco, é um novo Art Deco, porque de certa forma, é um ressuscitar das Speedlines que você via nos carros dos anos 30. Tem alguma coisa nesse sentido? Houve isso, essa criação, foi de forma consciente, inspirada no passado ou não? Foi uma coisa aleatória que coincidentemente aconteceu? Olha, eu vou esclarecer um detalhe importante do projeto. O autor do desenho da SP2 é o Jota. Sim. Porque, na verdade, é difícil dizer que tal desenho tem dois autores. Não. O autor essa cara, a imagem do SP2 é 100% do Jota. Do João, ok. Ele é o autor, pronto. Ele é o autor. Tá. Agora, a minha participação foi a participação seguinte do projeto. Ok. Porque aconteceu mais um fato que quase ninguém sabe. Então, agora é a hora de falar para vocês. Opa! O Jota, Fala! de primeira mão, É. quando foi aprovado o projeto que o Led falou assim, é esse, É. e ninguém, sabe, já acabou, já estava definido. Estava acontecendo um momento particular na vida do Jota. Ele estava já para se casar. Ele foi aprovado e o projeto tinha que dar sequência. Já na semana seguinte tinha que dar o próximo passo para viabilizar aquilo. Só que era um casamento do Jota. E ele se ausentou por um período que não foi muito, não lembro bem, não sei se 1 ou 2 semanas, e ele ficou ausente. Bom, só que, então, devido a isso quase ninguém sabe, concorda? Sim. O Jota, ele não participou dos primeiros passos depois do desenho aprovado. Mas como eu era o responsável pela parte técnica e eu era do projeto de carroçaria, bom, eu fiz o 3D, que o desenho aprovado é 2D. Eu fiz um 3D baseado nas conversas que nós tivemos até aquele momento. Agora, o passo seguinte eu tive que concretizar do meu jeito, porque para fazer uma maquete precisaria de alguma coisa do 3D. Sim. Então eu dei o passo seguinte, de acordo com o desenho do Jota e com a solicitação do LAG. Não mude nada. Absolutamente nada. Bom, a primeira atitude foi seguir a recomendação, a ordem praticamente. Só que, então, aí aconteceu o quê? Que fazendo as verificações técnicas de habitat, de bancos, de altura, de posição de motor, bagageiro, toda aquela step e tal, eu falei assim, poxa, essa frente ela não é necessária, é uma frente tão comprida, porque é um gasto de chapa e
Agora, no 3D, parece que a frente ficou comprida demais, sem necessidade, não tem uma razão. Tá? Ser Aí, tão tudo comprido. bem, fiz um desenho e tal, e desde algum tempo o Line ficou de voltar para ver. Quem acompanhava de vez em quando o nosso trabalho era o Paulo Ivani, né? O que, primeiramente, não havia gostado. Seguindo o passo seguinte da ordem, né, de fazer exatamente conforme. E nós resolvemos, então, depois de descobrir essa frente um pouco comprida demais, falei, olha, nós podemos cortar, reduzir 100 milímetros essa frente. É. Na verdade, há um equívoco quando você olha um desenho em 2D e 3D, porque é difícil imaginar como é que uma coisa vai ser, sabe? E foi copiado do 2D, foi para o 3D e realmente ficou longo demais. Porque o 3D, na verdade, fica sendo a visão mais real, mais próxima do carro verdadeiro, lá no futuro, na frente. É verdade. Mas de qualquer Aí forma, nós pensamos, discutimos tal, no fim de semana e no sábado, sei lá, nós fizemos a modificação e, sabe, e pronto. E o Line morreu sem Quer dizer, saber. Então, o Line, na verdade, acho que ele morreu sem saber, É. Nessa fase de 3D maquete, nós fizemos, cortamos e nunca mais, ele não percebeu o porquê. Realmente é difícil, seria muito difícil, mas o jeitão permaneceu mesmo do que ele tinha visto no desenho. Então foi aprovado. olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse depoimento é muito importante para principalmente pra aqueles que estão estudando design. Estão fazendo principalmente o que a gente chamava antigamente de desenho industrial, né? O design de produto e tal. Vocês que estão assistindo e que são estudantes de design, vocês percebam que o projeto não é aquela coisa perfeitinha, enquadradinha que a gente imagina Não. na academia, né? Existem muitos obstáculos, né, no caminho, e que muitas vezes você tem que ser um pouquinho, como vocês fizeram com o Leiden, não avisaram nada, ele falou, não mexe em nada, mas vocês mexeram para melhorar o produto. Exatamente. Né? Economia, né? Então, Economizou lata. essa questão das relações, né, entre os colaboradores da marca no desenvolvimento do produto é muito interessante. Não é aquela coisa linear que a gente imagina quando a gente faz a academia. Não é isso? Exatamente. É isso aí. Bom, o Juan tá aqui me cutucando que ele queria falar alguma coisa sobre a questão aí. Vamos Eu lá. só queria recapitular um pouquinho sobre as faixas refletivas que já viraram identidade do Volkswagen SP. O SP ele tem duas identidades, duas marcas registradas que são só dele. As faixas refletivas e as aberturas laterais na coluna C. Isso aí virou marca registrada só dele, só ele tem. As guelras, né? As guelras. Que teriam sido inspiradas no Mustang Fastback, não é isso? Dizem, mas é uma coisa meio contestável. Agora, com relação às faixas refletivas, era realmente um perfil de alumínio extrudado. E agora, o fato delas serem refletivas, o refletivo é uma fita adesiva desenvolvida pela 3M, com farelo de vidro. E é por isso que ela é refletiva quando tem luz. E em final dos anos 60, começo dos anos 70, o governo norte-americano estava implantando aquele tipo de material nas placas de sinalização das rodovias lá. Até então não tinha reflexo nas placas de rodovia. E aí alguém achou, puxa vida, é uma coisa bacana, vamos colocar num carro que fatalmente aumenta a visibilidade noturna. Então isso aí, de certa forma, é um dispositivo de segurança. Tá? Mas eu queria, antes de terminar de falar das faixas, colocar uma observação. Em 1968, quando o Jota ainda era novinho na Volkswagen, pediram a ele, antes do SP, que desenvolvesse uma renovação do Karmann-Ghia. E ele me forneceu 3 desenhos. Num deles, o Jota já previa as faixas refletivas. Olha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver o desenho do meio.
Aonde que o Juan pode virar? Tá aí? Tá certo? Dá pra ver? Beleza, bacana. Então, É. isso prova que o Jota já tinha alguma coisa em mente com relação a essas faixas. Não sei se seriam refletivas, mas ele já tinha esse lance de fazer essas faixas frisadas na lateral. Então, aí vem uma outra ponte que eu queria fazer aqui com o Stefano, com o Alemão. Como é que se lida com essa questão na restauração? Você não tem essa faixa hoje, tem? Tem. Tem? Graças a Deus a gente tem. Ah, é? Como que era? A faixa, olha, você finalizava o carro, você falava assim, nossa, mas o que eu vou colocar? Não tinha no mercado. O pessoal usava fita isolante preta pro preto, né? Sim, sim. Ou um vermelho que era muito vermelho, Sim. muito descaracterizado. E aí o tempo foi passando, fomos desenvolvendo, né? Um conversa com os grupos de WhatsApp são fundamentais para inovação e melhoria do carro. Temos um amigo nosso lá do Paraná, o João Hall. Ele foi pioneiro, ele desenvolveu um negócio imbatível. Contanto que o alemão trocou as faixas do carro dele. Isso. O alemão fez com o que tinha na época. Eu ia perguntar para o Alemão se ele É. tem isso no carro dele. E fica perfeito, fica idêntico ao original? Idêntico. Idêntico. A tonalidade, a reflexão, Sim. tudo idêntico. Sim. Pessoal, eu estou falando isso pelo seguinte, a gente que trabalha com restauração, direto ou indiretamente, a gente sabe o quão importante é para as futuras gerações você não mentir, entre aspas, numa restauração. Porque quando você faz um carro, por exemplo, ficar muito perfeito, você tira todos os defeitos do carro, não necessariamente ele era assim quando novo. Não. Então você tem alguns detalhes que se você omitir, as futuras gerações vão falar, nossa, que perfeito, cara. E é uma mentira, muitas vezes, né? Como você pega um Rolls Royce aí super restaurado, aquela restauração da escola americana, né? O carro fica impecável, aquele brilho e tal. Eu acho ruim, eu sou da escola europeia, aquela coisa de saiu com defeito, vamos replicar o Vamos, defeito. conservar o defeito. Vocês concordam com isso, Alemão? Falando um pouquinho das faixas, né? Como eu falei, na época não tinha literatura, não tinha clube, não tinha nada. E apareceu uma empresa muito famosa no mercado, que ela faz faixa pro Dodge, pro Maverick. E ela fez essa faixa para SP2. Já cortada na medida, só que o padrão de cor era diferente. Era vermelho, e no carro tem de ser mais pro roxo. Aí descobriram toda essa história que o Juan falou, foram pesquisar nos Estados Unidos, na 3M, Sim. a cor correta, na Burgundy e tudo. Não fabrica mais, infelizmente. Sim. E um sócio nosso conseguiu, com vários testes. Chegou bem próximo ou é idêntico? Exato, é idêntico. Exatamente. Idêntico. Olha, que bom, né? Ou seja, isso é o mercado brasileiro de restauração se desenvolvendo, né? Com novos fornecedores, etc e tal, né? Fala, Stefano, Tem você uma tá querendo falar. característica muito importante sobre as faixas, né? A faixa vinho, quando ela reflete um facho de luz ou alguma coisa, ela reflete por uma cor rosa, Sim. né? E a faixa preta, que o pessoal fala, meu SP2 é faixa preta. Não é preto, é cinza escuro. E ele reflete por um flash de câmera, é branco, né? E a faixa cinza é específico do 74, uma série de 74. Então, tem SP2 76 com faixa cinza. Não é gosto da pessoa mesmo. Olha, eu fico impressionado, né? Como um produto como o SP2 tem uma repercussão tão longeva, né? No tempo, no espaço. Olha aí, Oba, o que você fez, meu amigo? Você culpa é mudou a sua. história. Você e os seus colegas mudaram a história, né? Então, eu acho que é para isso que a gente está aqui hoje, né? Mostrar essa história, como aconteceu no momento do desenvolvimento, mostrar como ela está acontecendo hoje nesse processo de restauração, que é um processo muito sério, deve ser muito levado a sério. Por isso que eu falei, você está mostrando para as futuras gerações, você não pode mostrar uma mentira, né? Então você tem que buscar essa fidelidade. O pessoal chama assim, né? Ah, Zé Frizinho, não sei o quê, aquele cara muito perfeccionista. Mas no caso de uma restauração, o cara tem que ser o Zé Frizinho, tem que ser o perfeccionista. Contanto Diga. que hoje o alemão me corrige. Você vai ver um SP2, o que eu procuro no carro? Eu quero ver os defeitos de fabricação, porque tudo certinho não tem graça. Eu queria fazer uma pergunta pro Oba, Vamos para lá. saber se é verdade ou se é mentira. 2024, Diga. lembra aquela carroceria que estava exposta no evento em Barra Bonita? 1x4. No Primer, Ah, não, você não, lembra? ah, não. Tirar para ele. Então, e o carro foi lá à disposição no Primer, mostrando como que era realmente o carro.
E despertou curiosidade, questões. E o pessoal estava falando sobre o alinhamento da porta do SP2. A câmera para ele. Né? A câmera. E nesse momento, o pessoal estava discutindo e o Guilherme Sabino passou do meu lado. Aí eu falei assim, Guilherme, você não sabe o que eu vou te perguntar, mas responde para mim com sinceridade. Alinhamento de porta de SP2 era tudo igual? Ele falou assim, não, jamais. Ainda mais se o Corinthians tivesse jogado no final de semana e perdido. A semana inteira tinha diferença na produção. Ele falou isso, eu achei um barato, foi muito engraçado. É uma história que só acontece no momento ali dos eventos. E aí, Oba, tem algum complemento aí? Francamente, eu não consegui entender bem por causa do áudio. Sobre o alinhamento da porta. Isso. Aquele carro que foi exposto em 2024, né? Sim. 2024. Tá, Não, eu me lembro do carro sim, mas eu Sim. não lembro desse detalhe de alinhamento. Isso, tinha discussão sobre o alinhamento da porta e o Guilherme Sabino estava passando perto. Aí eu falei assim, Guilherme, vem aqui. Você não sabe o que eu vou perguntar. Como que era o alinhamento de porta e capô do SP2 na fábrica? Ele falou assim, não, era tudo diferente. Eles faziam o máximo que dava. Falei assim, sério, falei, se tivesse jogo do Corinthians no final de semana e o Corinthians perdesse, tinha muita diferença nos carros. Procede isso? Com certeza. Porque quando você fala em artesanalmente, ou semi-artesanalmente, ou seja, coisa feita pela mão do homem, isso flutua, né? O resultado flutua, varia de acordo com as emoções, com cada pessoa. Então, provavelmente na época, né? O jogo de Corinthians, quando o Corinthians ganhava, beleza. A corrida do Senna, enfim, tudo isso influiu bastante no resultado do produto que ia sair a partir da segunda-feira. Olha, pessoal... Eu acho que a regulagem da porta, de capô e etc., também não escapava dessa. Todos eram incluídos. Pessoal, olha, eu tenho aqui as pautas do nosso encontro, que eu praticamente ignorei todas até agora, porque o assunto é tão rico que a gente vai derivando, né? Mas tem algumas coisas aqui que eu gostaria de pontuar para quem achar que deve responder aí, responda. Talvez isso aqui seja ou o Oba ou o Juan, não sei. Qual a contribuição da dona Elza no estilo da dona Elba? Escreveram errado aqui. No estilo da dona Elba, no estilo do interior do SP2. Primeiro, digam quem foi dona Elba e qual a importância dela no desenvolvimento aí, principalmente eu acho que o Oba, né? Pode falar pessoalmente. Conheceu. Vamos lá, Oba, ouviu? Olha, fala-se muita coisa, mas de algumas eu não... Mas uma coisa é certa, ela tinha interesse, ela tinha... Ela não era alienada ao projeto que estava rolando, o projeto do marido, né? Então, fala só quem era a dona Elba. Ela era a esposa do Leiden. Do Leiden. Do Rudolf Leiden. Rudolf Leiden, ok. Ela era a esposa do Rudolf Leiden. Então, e o Leiden, ele tinha o hábito de sair da empresa, da Volkswagen em São Bernardo, fim do expediente, e sem avisar a secretária, por conta dele, ele ia lá para o estilo da Vemag, ver como é que estava andando o projeto dele. E muitas vezes, algumas vezes pelo menos, a esposa dele ia junto. Chegou até a entrar na sala e tal. Às vezes ela ficava no carro vendo outras coisas, mas ela tinha interesse sim. E parece que ela influiu na parte de cores do interior do carro. A parte no exterior não, mas no interior sim. Oba, uma das premissas... Eu sei. Desculpa só te interromper. Uma das premissas do projeto era, dentro daquele briefing, né, que o designer recebe dentro do departamento de estilo, que é como se chamava o departamento de design na época, uma das premissas é que o carro fosse voltado para o público jovem
e para o público feminino, isso procede ou é lenda? Olha, eu não conheço. Não? Acho que é lenda. O feminino É lenda. não Acho que existia é isso. lenda. É lenda. Naquela época não existia assim, era para o público. A idade sim. Mas a coisa era tratada assim mais do ponto de vista para quem era um carro para alguém se sentir como especial tendo um carro desse. Ok. Eu acho que pela questão não só social, mas até financeira, é um carro um pouco mais caro, né? Então é um carro de baixa produção. É feito para quem realmente tivesse questão de ter um carro diferente. E nesse sentido ele seguia um pouco, não o conceito estilístico, mas o conceito de produto e de foco mercadológico que o Karmann seguia, não é? Porque é um carro que não tinha como foco o alto desempenho, mas um carro com design diferenciado, um carro bonito, tal, não é isso? E, olha, o desempenho era algo desejado pela Volkswagen, mas não era possível. Né? O máximo que conseguiram com segurança, vou dizer com segurança porque com pouca responsabilidade poderiam colocar um motor 2.0 que provavelmente ia agradar nos primeiros momentos o público, mas isso poderia comprometer seriamente a marca. Né? Ok. Produtos com baixa durabilidade, com problema. Então, o máximo que chegaram foi no 1.7, que é o motor da SP2. Ok. E isso era uma coisa relativamente... Era um pouco abaixo da média que o mercado exigia, mas era o que era possível. O grande detalhe é que o carro tinha um apelo esportivo muito grande, só que a motorização não seguia na mesma proporção desse apelo. Ou seja, tinha um pouco de motor a menos, pelo que parecia a mais. Ok. Parecia muito musculoso, mas não era tão forte. Isso. O Juan gostaria. Era bom. O Juan gostaria de complementar com alguma informação, Juan? Não, eu gostaria, esse motor 1.7 de 75 cavalos SAE foi o ponto de equilíbrio entre desempenho e confiabilidade, porque você também não pode aumentar o desempenho, é aquilo que o Oba acabou de falar. Aí você denigre a marca, né? Porque se o carro começa a ter problema de confiabilidade, é um risco grande, né? Mas a Volkswagen fez o que pôde, inclusive na época, ela recomendava o uso de gasolina que existia na época, gasolina azul, que tinha octanagem mais elevada. Um Volkswagen SP2 andando com gasolina azul, ele é lógico, ele nunca seria um Charger RT, nunca seria um Maverick V8, mas ele andava muito, ele era suficientemente veloz para não passar vergonha, vamos dizer assim. Foi o Volkswagen ar mais veloz que teve aqui no Brasil, de longe, né? Nos testes de desempenho, o pior teste do SP atingiu 153 por hora e o melhor 161, isso com o nosso amigo Emílio Camanzi no volante. Enquanto que o Karmann TC tinha como limite 134, que era bem abaixo, né? Então a Volkswagen mesmo assim não conseguiu atingir o desempenho desejado e imaginado pelas linhas, né? Porque realmente as linhas do SP remetiam a alto desempenho. Mas mesmo com esses contra, o Volkswagen SP, quando usava gasolina azul, e ele tinha uma limitação do câmbio de 4 velocidades. Ele andava próximo do Volks Porsche 914, da primeira versão, que também era 1.7. Tá? Só que a gasolina europeia era melhor e o Volks Porsche tinha um câmbio de 5 velocidades, o que favorecia o carro. Então eu diria que para os padrões da época, se a gente rebobinar o tempo aí, mais de meio século, o Volkswagen SP não chegava a ser assim muito decepcionante. Ele virou piada muito tempo depois de ter parado de fabricar. Então, jovens jornalistas falam que SP significa sem potência, mas esse é o tipo de piada que eu não ouvia na época.
Ao contrário, né? Eu me lembro quando eu era jovem, tinha um amigo que tinha um SP marrom, igual aquele que você teve. Caravela. Marrom caravela. E a gente se divertia tirando racha, apostando corrida. Descia a serra de Botucatu e subia. O Volkswagen SP nunca perdeu. Nós nunca perdemos. É lógico que nunca apareceu nenhum Maverick, né, para apostar com a gente, mas dos carros normais, assim, a gente papava tudo, inclusive Passat. Inclusive Passat. O primeiro Passat, que era 1.5. Poxa. Então, a Volks fez o que pôde. Né, e depois não quis ousar mais, né? A gente tem sempre que pensar no contexto histórico, no contexto geográfico, contexto político, econômico, comportamental, né? Então aí a gente começa a entender o porquê que alguns projetos têm algumas limitações que não são necessariamente desejo do fabricante, ou desejo de quem desenvolve, como foi o caso do Obo. O desejo era fazer um carro mais potente. Mas aí você tem um problema de budget também, né? De verba para desenvolver. Às vezes não compensa você investir tanto dinheiro num produto de baixa saída, né? Um produto nichado, como a gente fala hoje, um produto de nicho de mercado, né? E aí eu queria pegar uma carona então, porque o Juan Dirks fez um comentário aqui sobre as cores, né? Você tem uma paleta de cores muito rica no SP2, né? Você gostaria de falar um pouco sobre isso, Juan? Você que já está com a palavra. Tudo bem. Eu sei que a Volkswagen fez uma gama enorme de cores para o SP. Inclusive muitas metálicas, que não era uma coisa muito usual nos anos 70. Tá? Agora, o porquê a Volkswagen tomou essa decisão de disponibilizar tantas cores, eu não sei. Mas eu acredito que era mais uma vez aquela coisa, né, do público-alvo da Volkswagen, que para eles o comprador do SP não era o cara o esportista propriamente dito, era o jovem empreendedor bem-sucedido. Era mais ou menos isso. Então eu acredito que o pessoal de vendas, o pessoal comercial da Volkswagen imaginou que aumentando a gama de cores, a opção de cores, eles acabariam trazendo mais compradores. Eu não vejo outros. Você vê alguma coisa além disso, Stefano? E você, alemão? Eu já tive muitas vezes com o Jota, né? Eu acho que o Oba pode confirmar isso. Ele falou que eles do estilo não tiveram influência nenhuma no catálogo de cores da Volkswagen. Departamento de E venda, na verdade né? ele nem sabe onde foi definido. Marketing, provavelmente. Provavelmente. Oba, procede? Opa, vamos lá. Então, na verdade, a questão da quantidade de cores, né, a grande variedade, eu não sei, provavelmente, acho que não era nada disso, talvez nada disso. Era simplesmente a cultura da época. Todas as montadoras tinham um monte de cores, sei lá, muito maior do que hoje. Hoje tem fabricantes que fabricam grande quantidade, enorme, com chineses, que tem 3 cores só. 3 verdade. cores. Qualquer outra cor é especial e custa bem mais, etc. Olha, colocar 20 e poucas cores, como a Volkswagen fazia, ou 30, não sei, era para carro popular. Isso representa uma fortuna. Sim. Em termos de logística. E nesse sentido, né, pessoal, basta você pegar uma imagem dos anos 70 e ver o quanto as ruas Tudo eram colorido, coloridas. né? Tudo colorido, aquele monte de carro, um de cada cor. Ele não tinha nenhum carro preto. Não. Hoje, acho que Não. 30%. Carro preto era carro de velório. Não, o pessoal não gostava. E 4 Não, portas. olha, Virou não tinha presidente carro da preto. República. Mas tinha 3 tons de amarelo, tinha vermelho, não sei o que, vermelho natural, vermelho arara. Pô, sabe? Isso é uma Até coisa branco, muito né? Tinha variedade de branco. Oba. Você sabe qual que é Exatamente. qual que é o trio de cor psicodélico do SP2? Lá vem. Vai, O trio Violeta Pop. O trio, qual é o trio psicodélico das cores do SP2? O trio das cores psicodélicas do SP2. Azul astral, violeta pop e verde mentol. Verde mentol. Essas cores, Stefano, Olha, essas cores são muito raras hoje. São. tinha tantas cores que era até difícil dar nome às cores.
E olha, É. era um trabalho, o pessoal do marketing, eu me lembro disso aí. Olha, era uma coisa assim. E pessoal, Tira 3 cores desse ano e coloca outras cores, sabe? O número de cores novas é muito maior do que o total de cores hoje. Sim. e nesse Sabe? Era uma sentido, coisa assim. alemão e Stefano, quais as cores mais raras hoje no universo SP2? Para você encontrar um SP2, o violeta pop é a mais rara, o verde mentol é a mais rara, qual é a mais rara? Azul astral. Azul Azul astral, astral. Titânio metálico. titânio metálico. Laranja Monza. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar. 72. 72. Pintou a Scania. Pintou o Fusca 1500 e pintou a SP2 laranja Monza. verdade. Olha que interessante. Isso É é, verdade. dificílimo. Mas só em 72, né? Só em 72. Essas cores são raras porque saiu pouco. Agora tem cor que se tornou rara porque o pessoal achava feio. Sim. Não quando lançou, mas na década de 80, o marrom, por exemplo. Aí todo repintava. marrom, quase todos virou vermelho, amarelo, uma cor mais Pessoal, destacada. eu vou falar uma coisa agora que só os As cores velhinhos. tinham, Falou, as Bado. cores tinham nome e sobrenome, né? Sim. Tinham. Hoje fala, sei lá, amarelo, só tem aquele amarelo. Ainda bem que tem o amarelo. Naquela época o amarelo tinha 3 ou 4 lá, então tinha que colocar o identificador final, sobrenome. Então, Oba, para corroborar o que você estava falando da época colorida que a gente vivia, eu vou falar uma coisa bem pitoresca que só os velhinhos irão lembrar. A gente tinha o Drops do Cora, né? O Drops do Cora era multicolorido, até uma bala, né? Era multicolorido. As cores, a variação de cores era muito moda nos anos 70, né, Oba? Você que é do design. Então, assim, era um pedido do mercado, vamos dizer assim. Ainda que um pedido muitas vezes velado, né? As pessoas consumiam isso, né? Consumiam carros coloridos. Hoje não, é o que o Oba comentou. Ele falou, pô, ou você compra carro, aquela velha história que já está até batida, né? Ou você compra carro branco, ou prata, ou cinza, ou preto. Porque você está pensando em vender lá na frente. Isso é um pouco de distorção do mercado brasileiro, onde o carro tem um valor muito alto para o brasileiro, normalmente. Então você pensa como um bem de grande valor que você tem que revender ali. Talvez essa seja uma explicação. Procede, Oba? Sim. Acho que sim. Né? Eu acredito que sim, porque isso deve, né, essa redução de cores, tal, essa sintetização, talvez acompanhe aí alguma coisa relacionada à parte econômica do mundo. Sim. Bom, Provavelmente. Deve ter algum fundamento. sim. Eu queria complementar aqui com o seguinte, tem uma história que para mim é a história das histórias em torno do SP2. Como que surgiu a ideia de fazer um carro esporte na Volkswagen do Brasil, envolvendo a Puma? Porque nós vamos daqui a pouco, pessoal, nós terminamos às 15 horas aqui, para quem está nos assistindo, vamos dar um intervalinho de 1 hora e vamos fazer uma nova live, dessa vez sobre o Puma. E aí eu queria saber do Oba, e do Oba e principalmente do Juan, né, quais as conexões entre Puma e Volkswagen que acabou levando a ideia de fazer um carro esporte que viria a se chamar SP. Pode falar, Oba. Bom, eu tenho uma informação da época. Tá? Agora, isso, eu não sei até que ponto é oficial, mas com certeza tem todo o fundamento. É que o LED, se eu não me engano, ele até comentou alguma coisa no sentido de... Ele estava assim um pouco... Chamou a atenção o sucesso da Puma e vendeu os carros o carro esporte, pequeno, 2 lugares e tal. E achou que tinha um espaço no mercado para a Volkswagen entrar. Mas não havia nenhuma relação, apenas esse ponto de vista. E nós também, isso era notório, né? Como é que pode, né? A Puma fazia, naquela época a quantidade de carros era muito grande. E por que não? Deve ter crescido, deve ter chamado a atenção do lado e ele resolveu apostar nessa, entrar na parada. E nós fomos atrás. Nós éramos bem próximos, né? A Puma ficava a alguns metros, poucos metros da Volkswagen. Porque a Volkswagen, nós estávamos na Demag, né? Fábrica 2.
Então, muitas vezes nós conhecíamos, Jota conhecia todo o pessoal da Puma. Eu fiquei conhecendo na época também o pessoal, principalmente o Milton Masterin. Fomos muitas vezes, sabe? Muitas vezes almoçávamos lá com eles, porque era só sair do estilo, atravessar a linha do trem, que vai para São Caetano, e andava mais 50 ou 100 metros, já estava na Puma, era muito perto. Tá? Menos de 10 minutos estava lá, a pé. Tá? Então, nós tínhamos muita essa relação próxima entre as pessoas, mas de cara seguimos aquilo que a empresa Volkswagen estava a fim de fazer e estávamos fazendo, que é o SP2. Agora, houve uma certa provocação aí nos brios da Volkswagen ou isso é folclore? Na época do Salão do Automóvel, qualquer coisa que seja, que teria ouvido um comentário da parte de alguém da Puma, que eu não vou colocar o nome aqui, vocês coloquem, frente à Volkswagen, que teria provocado a Volkswagen a falar... A fabricação do SP2? Isso. Não, eu não conheço. Francamente, eu não conheço. Eu também. Mas, agora, comentários, outros boatos secundários que não tem nada a ver com... que não tem nada a ver com o projeto em si. Tanto na Puma, acho que houveram muitas, como na Volkswagen, sem dúvida. A gente ouvia, mas isso é uma coisa de ouvir aqui, pronto. Né? Agora, de oficial mesmo, o que eu saiba, foi lá e percebeu que havia uma lacuna, podia disputar com a Puma um pouco desse mercado desse tipo de carro. Ok. Então isso provavelmente fazia parte, era um dos argumentos que o Leiden também deve ter usado até na Alemanha, talvez para fazer o SP2. Juan Dirks, queria complementar aí? Eu já ouvi muita coisa sobre essa história. Eu acho que o que o Oba está falando tem total fundamento. O Leiden percebeu que cabia mais um fabricante ali. Nesse nicho de mercado, daria para pegar uma fatia. E eu lembro de ter conversado com o Jota a esse respeito e com outras pessoas também. Dizem que até a Volkswagen tinha ameaçado de parar de fornecer chassi para Puma e que depois o Leiden foi chamado em Brasília e deram um puxão de orelha. Eu acredito que tudo isso daí foi folclore, porque na época, naqueles idos anos, virada dos anos, final dos anos 60, começo dos anos 70, a Volkswagen já empregava mais de 20 mil pessoas diretas. Então não era interessante para o governo mexer com um grande gerador de emprego, como era a Volkswagen, né? Então não teve essa animosidade. O que houve foi que a Leiden viu, mas se a Puma consegue vender esse carro, que é mal, que não tem bom acabamento nem nada, e tem fila de espera, por que a gente também não entra nesse mercado? Mas não teve objetivo nenhum de rivalizar ou de combater a Puma. Isso não, era compartilhar o bolo. Tá? E o pessoal da Puma, em contrapartida, quando souberam que a Volkswagen estava para colocar um carro, entre aspas, né, esportivo no mercado, eles estavam bem apreensivos. Por quê? Porque a capacidade de produção da Volkswagen é infinitamente maior do que a da Puma. O que a Puma faz em 2 dias, a Volkswagen faz em 2 dias, a Puma demorava 1 ano. Então não eram concorrentes diretos, vamos dizer assim. Tá? E aí o que aconteceu foi que o SP foi posto no mercado e todo mundo sobreviveu. A Puma continuou vendendo cada vez mais, né? E vendeu, e eles foram muito bem, tanto que o auge da Puma superou até o final da produção do SP. O SP parou de 75 para 76
E a Puma atingiu o auge em 79. Até porque houve um desinteresse da parte da Volkswagen de prosseguir na produção do SP, não foi? Sim. Porque a pegada de uma multinacional é diferente, né, de uma pequena fabricante, não é dúvida. isso? Era a história da modernização. O Passat estava no mercado desde 74 e ela já representava tudo que a Volkswagen queria, que era um carro moderno, motor dianteiro, tração dianteira, refrigerado a água. É um carro dinamicamente muito mais eficiente do que aquela linha com motor a ar na traseira. E a Volkswagen realmente focou nisso, né? Depois que a Fiat lançou o Fiat 128, a diretoria da Volkswagen, o próprio Leiden dizia, a gente tem que fazer igual eles, tem que fazer Audi, porque na Alemanha a Audi já fazia um carro com essa configuração, motor dianteiro, tração dianteira, que era a modernidade da época. E não havia mais interesse em manter a linha a ar, não apenas o SP, né? O SP parou junto com o TL e com o Karmann TC, os três pararam junto. A Variant, que continuava vendendo bem, foi mantida por mais um tempo, depois teve aquela tentativa frustrada da Variant 2, mas ela já estava condenada. A Volkswagen acertou de colocar o Passat e de focar nesses carros de tecnologia bem moderna. E depois teve o Passat TS, que convenhamos, né, é um produto muito mais evoluído do que o SP. Tudo bem que ele não tem aquele carisma do SP, mas é um belíssimo de um produto, o Passat TS. E o SP morreu, o Karmann TC morreu, o TL morreu, todo mundo morreu. Sim, sim. Bom, pessoal, eu queria fazer uma pergunta aqui que estão me mandando aqui, né? Sobre o seguinte. A China hoje, ela está produzindo muitas carrocerias de carros clássicos, carros japoneses, carros americanos, etc. e tal. Vocês que estão na ponta, Stefano, alemão, estão na ponta aí do processo de restauração, colecionismo e tal, vocês pensam que isso pode acontecer, que a China pode vir? Vocês têm alguma notícia nesse sentido de produzir carrocerias do SP2 novas para aqueles entusiastas que não têm a chance de encontrar um SP2 e fazê-los ou não? Já ouviram alguma coisa nesse sentido? Já ouvimos. Seria legal, né? Porém, se isso acontecer, perde o barato de você restaurar um SP2. Né? Um autêntico. Mesmo porque não tem demanda para colocar um chassi. Né? O mercado do SP2 é uma coisa muito pequena. Só para entusiastas que gostam muito mesmo. Eles pesquisam muito antes de investir no SP2. Sim. Então, de repente, vamos supor que a China venha fazer carrocerias novas de SP2, né? Réplicas, né? Acaba se formando um mercado, digamos assim, paralelo àquele mais fiel ao colecionismo tradicional. Então, de repente, um resto mod, alguma coisa assim, um carro com outra motorização, etc. e tal. Ou seja, é uma outra vertente, provavelmente. Eu posso fazer um comparativo. Você tem um carro puro, original, né? E um moderno. Seria o Mustang Fastback do original, Sim. né? E lembra do filme 60 Segundos? Sim. Começaram a produzir aquela réplica. Isso. Então O Eleanor. hoje tem essa diferença. Um carro puro, que tem o valor. Isso. Onde está o valor do SP2? Nas peças originais, Isso. na dificuldade de você conseguir uma peça, os contatos, os amigos que você faz. Isso o chinês nenhum vai conseguir. Tô vendo que estou mexendo com os brilhos do colecionismo aqui, hein? Mas é para provocar aqui de Eu maldade, acho que né? vai faltar mercado, eles não vão fazer isso. É? Porque o mercado é muito pequeno. Não tem demanda. E seria um mercado diferente, né? Porque eu mesmo não queria. É. SP2 tem que ser esse aí, que você lutou para ter uma peça. É. Esperou 8 anos para encontrar uma peça que está faltando no mercado. Esse aspecto romântico da restauração, do Exatamente. Já o colecionismo. Mustang vende. Bom, eu vou Mas é aproveitar. típico de carro americano. Hoje você quer comprar uma peça de uma Bel Air, tem tudo. Tem tudo. Sim. Novo. Não é fabricado pela Chevrolet. Sim. Mas tem tudo num perfeito estado. É. Eu vou aproveitar que o alemão está falando, que o alemão é que menos falou aqui. SP2 no Joias sobre Rodas, está aqui na minha pauta. Fala um pouquinho sobre isso. Você vê onde que chegou o nome SP2. Né?
Acho que a fundação do clube em 2011 ajudou muito, Tá. porque eu mesmo vim em evento para procurar SP2, não encontrava. A fundação do clube conseguiu reunir umas 30 pessoas em 2011. Começamos a participar de evento, foi elevando nome, sair nos livros, né? Começou a ter procura na internet, quando tinha internet, e foi levando o nome. E aí, de alguma maneira, lá fora, né, perceberam, SP2, vou no Brasil, vou fazer uma gravação com a SP2. O SP2 chama muita atenção lá fora, né? Procuraram o clube, primeiramente, para saber como que ele chegaria aqui, como que ele se encaixa nesse mercado. Demos algumas dicas, né, porque o intuito do programa é comprar um carro, fazer alguma coisa, que não é uma restauração, uma coisa pequena, e vender. Ok. Então o pensamento deles foi comprar um carro, envenenar pouca coisa, carburador, escapamento, Sim. e competir com o SP2 normal. Ok. Se o SP2 preparado ganhasse, o proprietário que estava afim lá do carro ia pagar um certo valor. E foi o que aconteceu. Então o carro azul foi lá, foi comprado por um sócio do clube, né, pelo Padilha, e o carro original que competiu foi o meu. Ah, que bacana. Perdeu, obviamente, o carro preparado. Mas você não tá nem aí, né? Não é o seu Aí não problema. dá também. É, Não, você vai deixar outro cara Não dirigir é o seu o seu carro para problema. passar esse E programa? alemão? Pode dirigir à vontade. De 0 a 100 no tempo certo. Inclusive depois da, certo, essa eu não conhecia, Stefano. depois da arrancada, né, que passa lá uma vez, já arrancaram com 50 vezes da arrancada. Não tem Uma como, hora né? grava no chão, uma hora grava do alto, com drone do lado. Eu vou aproveitar aqui a presença, principalmente de vocês dois que estão aqui, que estão mais ligados à restauração, ao colecionismo e tal, para vocês terem aí a chance de subir na tribuna e falarem sobre alguns questionamentos que vocês gostariam, se vocês ainda o tiverem, né? Porque vocês também, de certa forma, são historiadores, né? Especializados aí em SP2. Alguma pergunta, algum questionamento? Estão avisando aqui que só tem mais 30 minutos aqui da nossa live. Vamos lá, vamos acelerar. Tem algum questionamento que vocês gostariam de fazer, por exemplo, para o Oba, para o Dirks? E eu vou mostrar o livro do Dirks daqui a pouquinho, hein? Eu gostaria de Vamos lá. perguntar pro Oba. Pro Oba. Não sei se é pauta aí, mas no projeto original do carro, no design, não tinha as guelras na lateral. Né? Sim, sim. E depois, me parece que foi para engenharia, por falta de ventilação no motor, colocaram as guelras. Uma coisa que o Jota não gosta até hoje. Não. Inclusive chama de ralador de queijo. Ralador de queijo. Conta um pouco sobre isso aí, Oba. Você que mexia com a carroceria. Vai lá, Oba, a palavra está com você. Bom, uma coisa é certa. O ralador está no carro e o Jota não gosta do ralador até hoje. Agora, até chegar nesse ralador, rolaram muitas lavas e muita discussão, sabe? Eu tenho a impressão que na época foi um item do carro que mais colocou pessoas da engenharia, digamos, meio que em conflito, sabe? Todo mundo querendo dar uma pincelada no projeto, porque, sabe, de certa forma, o Leiden queria. O Leiden não queria, ele queria o carro limpo do jeito que ele aprovou. Sabe? Mas aí, né, eu fiz vários estudos para colocar embaixo do projeto original, onde o Jota queria, a tomada de ar seria na altura da faixa decorativa, lá atrás. É possível? Até que era possível, sim. Só que era assim, bastante complexo. Porque, conforme na posição, captava-se mais sujeira, sabe? O duto tinha uma complexidade maior, tinha provavelmente questão de ruído, enfim, tinha, sabe? E não me lembro quem, mas houve outro caminho. E nada foi assim muito. Não foi assim. Aí a coisa subiu para cima, né? Para onde está o ralador. Foi feita ali uma orelha, me lembro, assim, capador de ar, né? Realmente fundiu de boca para frente, para pegar quando o carro corresse e tal. Olha, não foi ruim não estava ruim não. Mas, no fim, ficou o ralador. Agora, sempre me perguntam se eu gosto, se não gosto. Olha, para falar a verdade, eu acho que eu preferia não. Mas
assim, não tem nenhuma veemência nesse não. Porque o ralador, ele tem umas vantagens. Para a fábrica, foi muito bom, porque é o captador mais barato. Né? Não foi necessário uma peça adicional, grandes problemas com o duto, quer dizer, pegava o ar bastante limpo, a parte alta, não gerava grandes problemas de ruído, assim, não era frágil, enfim. Eu acho que foi um local tecnicamente sensato. Agora, se vai agradar ou desagradar alguns, isso realmente, todo projeto tem esse detalhe, né? Todo projeto tem um embate entre design, engenharia e marketing, não é isso? Sim. E hoje eu acho que é uma Exatamente, marca das olha, coisas. Mais, né? O marketing costuma falar pelo público, pelo provável, pelo possível cliente, mas é mais uma opinião. Né? Sim, Só que o marketing fala antes do cliente, porque o cliente nem sabe do carro ainda. sim, sim. Então, no fim, teve uma aprovação, considerando todos esses prós e contras, e ficou no ralador. Sim. Olha, e hoje eu diria que o ralador também faz parte também da identificação, porque muitos carros têm uma coluna C, né, essa coluna maior traseira, assim, com alguma semelhança, quase todos limpos, mas esse ralador desse jeito é mais um fator identificador do SP2, assim como a faixa vermelha, a faixa lateral. A ideia do ralador é folclore ou é verdade que ela teria sido inspirada no Mustang Fastback? Olha, eu vi isso depois. Tá. Agora, eu não sei se isso teria valor se surgisse na época, né? Na ideia. Mas talvez, sabe, nasce primeiro o bezerro, depois dá o nome ao boi, né? Sim. Eu não sei dizer. Exatamente. Na verdade, eu não sei se alguém sabe, mas outras causas, outras origens, outros motivos surgiram depois. Assim como o nome do SP é discutido e vários outros detalhes, a inspiração do ralador é até possível. Pode ser que algum projetista tenha cochichado isso, e sei lá, mas até pode ter sido, sim. Mas uma coisa certa, o tipo do ralador já é parecido com o ralador que a Volkswagen já usava, só que numa outra proporção. Sim. Dentro da própria Volkswagen, né? A Marens, É verdade. Isso aí, né? Ralador. É verdade. É o mesmo tipo disso. É um captador de custo zero, praticamente. É verdade. Coloca no ferramental e pronto. Dali para frente já é uma entrada de ar. Pintou, está pronto. Não Olha, tem nenhum adicional. Não tem nenhum aplique. Eu sei que estão nos assistindo aqui especialistas, outros especialistas em Volkswagen SP2, antigomobilistas, outros, né, que não necessariamente estão ligados diretamente ao SP2, mas nós temos também pessoas que podemos chamar assim, são neófitas, estão se interessando agora, tal, e devem ter chegado, quem chegou agora deve estar estranhando, né? Os caras estão falando de ralador de queijo. Né? Então, eu vou mostrar algumas imagens daqui a pouquinho para vocês do que é esse ralador de queijo e algumas outras imagens aqui que o Oba, de repente, e o próprio Juan, o Stefano, o Alemão, vão ter as suas memórias puxadas aí e vão falar um pouquinho. Nós temos só 22 minutos pela frente, mas eu queria, antes de mais nada, mostrar o resultado de toda essa história, que é alguém aficionado pelo SP2 e com um nível cultural que lhe permitisse fazer um excelente livro a respeito. Eu queria falar do livro do Juan Dirks. Os dois. Então, vou apresentar os dois. Os dois livros, olha só. Esse, não, olha lá, vamos lá. Vamos lá. Vira lá. Eu mostro para você. Esse daqui é do meu amigo Klaus Thomas. Nós trabalhamos com o mesmo objetivo, que é perenizar a história do SP. Ele fez um livro maravilhoso, fantástico. Eu tenho esse livro, já li e reli. E tem o meu também, tá? Que retrata a história do mesmo projeto, só que, vamos dizer assim, o Klaus, ele fez um livro um pouco mais técnico e eu fiz um livro um pouco mais histórico, baseado na paixão que eu tenho pelo carro. Mas eu recomendo a leitura dos dois.
Tá? Eu, pelo menos, já li e reli os dois várias vezes. Recomendo altamente. Se Tá? complementam. Isso aqui é o trabalho de 2 anos e meio de pesquisa, o meu livro preto aqui. E o Klaus também, ele deve ter demorado mais ou menos o mesmo tempo que eu. É um trabalho de garimpo de informação que quem não está no ramo de pesquisa não tem ideia do trabalho que é. É um trabalho medonho. Você às vezes, segura aí, né? Não encontra o que você está procurando. Por sorte, na época que eu estava trabalhando nesse projeto, eu conheci pessoas maravilhosas como o Stefano. Eu ainda não morava fora do Brasil ainda, mas a gente já se falava bastante. E ele não só me passou um monte de informações, 1000 vezes obrigado de coração, mas ele me passou outros canais. Então ele viabilizou o meu contato diretamente com o Jota, com o Oba, e as portas foram se abrindo. Tá? Então eu acabei conhecendo muita gente que me ajudou, me trouxe informações, me trouxe documento. Muita gente. E alguns já não estão mais entre a gente. Mas eu ouso até dizer que quem me abriu a primeira porta para pesquisar sobre o SP foi o Stefano. Tanto que o primeiro agradecimento do meu livro é para ele. Tá? É um agradecimento todo especial. Ele virou hoje meu irmão. Eu estudo e nunca sei tanto quanto ele. O Stefano é uma enciclopédia. Aliás, eu ainda vou perguntar uma coisa para você hoje aqui, antes dentro dos nossos 22 minutos aí. 20 minutos. Tá, 20 minutos, tá? Mas sobre restauração, porque você virou o expert em restauração de SP. Hoje, se um brasileiro, um cara apaixonado, que decida buscar um SP para restaurar, você tem alguma coisa a dizer para esse infeliz ou não? Tem. Ele tem que analisar a idade dele, o que ele quer para ele e o que ele quer dispor de dinheiro. A gente fala para todo mundo, né, alemão? Não tem nada mais caro que um SP2 barato. É show de horror. A hora que você tira a tinta do carro, deixa na lata, vai mostrar 50 anos de falta de recurso para fazer restauração. Aí aparece fibra de vidro, arrebite. Nossa, plástica. É assustador. É assustador. Então, eu sugiro a pessoa pesquisar muito, mergulhar nas duas literaturas. Tem 2 livros para a pessoa conhecer antes de começar, né? Aí depois vai perguntando, vai vendo a noção de mercado. Eu sugiro comprar um pronto, mas saber a procedência de quem está comprando. É a minha opinião, porque a minha restauração foi 8 anos, do alemão 9. É muito sofrido, é trabalho, então tem que pular essa etapa. Junta dinheiro e sai ser feliz. Pessoal, o antigo mobilismo é isso, né? Ele é cultura. E quando a gente fala que antigo mobilismo é cultura, não é só cultura do automóvel. É todo um contexto histórico, né, onde esse produto automóvel foi criado, e você acaba estudando, entendendo o que eram os anos 70, né, Oba? Que foi o período que vocês desenvolveram o carro, lá no comecinho, né? E também essa questão da dor, né? Da dor do restauro, do investimento que supera as suas expectativas, e você fala, meu Deus, Sempre. O que eu faço agora? Eu restaurei meu SP2, terminei o ano passado. Então é uma loucura. Não é para fracos, né? Tem curiosidade de saber o valor inicial para fazer uma restauração de alto nível no SP hoje? A partir de 150 mil. 150 mil o processo de restauração de um SP2? Fora o carro. Em média. Fora o preço do carro. Exatamente. O carro está chegando em custo final aí pronto hoje de 350 a 400 mil. Então isso põe por terra alguns comentários, né, que até eu mesmo já fiz, que nossa, esse pessoal está ficando maluco, os carros estão na estratosfera, mas tem um custo envolvido aí, que é o custo da restauração. Sim. Quando você compra um carro que no passado era barato, entre aspas, e que hoje está caríssimo, tem esses 150 mil reais aí só de restauração, no caso do SP2. E tem a tabela SP2, né? Tudo SP2 é específico, é difícil, é mais caro. As peças não estão no mercado, está na mão de quem está restaurando. Sim, sim. Né? Então é um ciclo. Sim, ótimo.
Bom, pessoal, eu vou fazer agora aquela mostra das imagens de SP2. Você quer fazer mais uma pergunta? O SP2 do... Ah, cara, Não claro. pode faltar. O Juan aqui tá me ajudando pra caramba. O pode SP2 do pular Nelson Piquet, Stefano, fale Deus. sobre ele. Conta a história do SP2 do Nelson Piquet aí. Responsabilidade total. Eu não sabia que o carro ia para ele até uns 15 dias antes, né? E eu estava restaurando um SP, preparando o carro, né? E eu não tinha comprador no momento, várias pessoas me procurando, mas não tinha nada certo. Até que por indicações, né? Falei com uma pessoa que falou com outra, que era para o meu cliente, e falou, vamos ver, né? Aí até que a pessoa revelou para mim, o carro vai ser para o Nelson Piquet. Certamente um cliente exigente. Sim, sim. Fui sondado, Aham. né? A hora que falou, arrepiou. Eu não acreditei, né? Aí eu falei assim, olha, eu vou ter um carro pronto em novembro, tal. Aí o filho do Nelson, o Pedro, né? Eu conversei com ele e falei, Stefano, eu quero dar um carro de presente pro meu pai no Natal. Falei, nossa, que responsabilidade, é um negócio assim surreal pra mim, né? Tive que dar um cavalo de pau no projeto, corri atrás, preparar motor, por quê, né? Tem que ser alguma coisa com apelo um pouco maior, né? E assim foi, o Pedro foi acompanhando o projeto, né? Aí, por curiosidade do podcast, eu fui falar com o Pedro essa semana, né? E eu perguntei para ele assim, hoje o Nelson Piquet tem um carro, né? Como era antes? Aí ele contou para mim, no começo o Nelson corria na Super V, não estava começando, metade da década de 70, não tinha assim tanta condição, tinha uma Kombi que fazia o apoio dele e tal. A partir de 78, o Nelson Piquet vai para a Europa e ele retorna nos anos 90. Só que ele conta que lá em Brasília não tinha quase esses carros. Quem tinha era só os patrões, os caras fortes mesmo, não tinha. E era o sonho, né? Ou ele investia na corrida, ou ele comprava o carro, então foi um sonho abreviado. Falando em sonho abreviado, o que aconteceu? Passou todo esse tempo e realizou o sonho agora, né? Em novembro do ano passado, né? Então quem seria hoje o perfil da pessoa que está comprando esse SP2? Isso é um fator muito importante que eu vivo isso todo dia, né? Vai ser uma coisa engraçada, o Rô vai lembrar disso, até comentei com ele. Na década de 70, 80, quando a pessoa casava, o que ela precisava? Geladeira, fogão, televisão, telefone, então nem se fala. A pessoa vendia o SP2 para casar, né? Ou no mais que ele conseguisse, a família nascia, o carro já não atendia para 3 pessoas. E se a criança ficasse um pouquinho, crescesse, não cabia mais no banquinho de trás. Você sabe que foi assim que nasceu o Mustang, né? É. Um 2+2, a ideia de Sim. quem era jovem, recém-casado, com crianças pequenas. Tem 2 lugares para adultos na frente e 2 para crianças atrás. Mas continua. Aí, pegando o gancho, o que aconteceu? Essas pessoas que abreviaram o sonho de ter um SP2, que tiveram na década de 70, alguma coisa, eles pararam, aí eles viraram empresários, prosperaram, hoje estão aposentados, né? E eles querem reviver o que eles abreviaram no passado. Sim. Né? Isso é uma coisa muito comum. Então hoje o perfil da pessoa que está comprando SP2 é aquele grande colecionador, né? Que falta o carro na coleção dele. Hoje o mercado do SP2 está mais interno. A exportação já mudou muito, principalmente depois da guerra da Ucrânia. Né? Então é um negócio muito bacana. E o Nelson Piquet, né? Se for analisar, ele é um caso excêntrico, né? Prosperou, tal, depois de tudo, agora ele não tinha esse carro na coleção dele. Né? E foi muito bacana. Vixe, foi É uma baita referência, né? Pro Foi mundo do interessante. SP2, né? Foi um amigo meu, que é o Lelê, que para Puma, o que o Stefano é para o SP2. Sim. Ele me ligou, ele falou, tem um amigo meu aí que é preparador do Nelson Piquet, ele está procurando um SP2 para comprar. Você sabe quem tem um SP2 para comprar? Aí eu pensei no Stefano, eu falei, sei quem tem 2. Espero, você já estava com 2 para vender, né? Tava com 5. 5. Eu falei 2, diminuí, né? Falei, eu sei. Mas aí eu passei o contato, avisei você, falei, alguém vai ligar para você para comprar um SP2 para o Nelson Piquet. Vamos lá, pessoal. Olha, faltam
11 minutos para nós encerrarmos aqui. Eu sei que eu prometi para vocês aí mostrar algumas imagens do SP2, mas eu acho que assim, o assunto foi super bem ilustrado, né? Com palavras aqui. Quem está assistindo certamente tem uma atração muito forte pelo produto SP2. Só falar para vocês que o ralador de queijo são aquelas entradas de ar para o motor traseiro, lembrando para os neófitos que o SP2 usa um motor traseiro. E lembrando também que quando a gente fala em SP, nós não falamos apenas e tão somente do SP2, falamos do SP1 também, que é um motor 1600, produzido em muito menor escala. Ele durou mais ou menos um ano, né? Um ano, foi isso que ele durou? Ele foi oferecido até produção? 74, mas em 74 não teve pedido nenhum. Saíram 44 SP1 em 1972 e 42 em 72 e 42 em 73. Sim. Em 74 a Volkswagen manteve o SP na linha de produtos, mas não houve nenhum pedido. Ok. Só SP2. Bom, eu vou fazer o seguinte então, eu quero as últimas palavras, né? Vamos chamar de palavras mais recentes para encerrar, porque não são as últimas, que certamente futuramente nós voltaremos a conversar sobre o SP2. A começar do Stefano, você gostaria de fazer um encerramento aí, fazendo algum comentário que você acha importante sobre o SP2, sobre o mundo do SP2? Cada um se dedicar, procurar fazer o carro mais correto possível, né? Porque ou é 8 ou 80, Sim. né? Então, eu sou dessa opinião, não, é frisinho não, vamos fazer certo, né? Para ter aquele carro visualmente bonito, né? Eu sou muito Caxias nessa parte, né? E como agradecimento à presença de estar junto com o Oba, né? Essa obra viva, né? Verdade. Agradecer ao Alemão por aí 4 anos de diretoria do clube. Sim. Também participei com ele. O Juan, né? Não tem nem o que agradecer, né? Um amigo que parece que eu já conheci ele há muitos anos. E você muito também, bom. Só agradecer pela condução do programa também, que foi muito bacana. Obrigado, foi muito bom para mim gratidão. também. Vocês entendem muito do assunto. Quando a gente apresenta e media um tema com gente que conhece tanto, é muito fácil. Porque a gente só vai fazendo o bate-bola, né? Vai puxando informação aqui e ali, só que fica aquele gostinho de quero mais, né, pessoal? Porque sempre alguém quer falar mais alguma coisa, mas é assim que tem que ser. Alemão, vamos lá, para encerrar, o que você gostaria de dizer aí com suas palavras derradeiras? Falar para quem está nos assistindo aí e tem interesse em vir para o mundo do SP2, venha. Mas tome muito cuidado, que o Stefano falou aí. É um carro caro, um carro difícil de achar peça. Sim. E depois, no meio da restauração, você vê que você está demandando muito mais dinheiro do que você esperava. Então, por isso, procure o clube do SP2. Pode se associar sem carro, onde você vai ter bastante conhecimento, vai entrar num grupo, tem literatura, tem os livros hoje, que você pode consultar. Então, não saia de aventureiro, que provavelmente Vai quebrar a cara. o projeto vai dar ruim. Para não virar estatística ruim. Muito bons conselhos, porque tem muita gente que acaba até falando mal do antigo mobilismo e da restauração, porque foi mal orientado, não seguiu todos esses passos, né? Pesquisa, entendimento primeiro de tudo que você puder do produto, quem trabalha com isso, cara, vamos devagar, né? Tudo é planejamento, tudo é projeto, né? Sim. Mas vamos lá. Venha nos encontros, nos procure. Venha nos encontros. O carro está lá à disposição, todo mundo que pede para passar a fita para olhar, a gente abre lá com muito carinho. Mostra tudo que a gente sabe, passa todo o conhecimento sem problema. Ótimo, vamos lá. Juan Hirx. Só para encerrar, eu só queria ler uma frasezinha aqui que resume muito bem. Essa é a minha ótica. A existência do SP é o feliz resultado do improvável cruzamento simultâneo de várias linhas no espaço e no tempo. É o magnífico resultado da fusão de vários elementos, de várias pessoas, todas determinadas, e circunstâncias que se encontraram no mesmo local, no mesmo tempo, na mágica linha do tempo. O concorrer desses elementos não se reproduzirá jamais. Por muito pouco, o Volkswagen SP jamais teria existido. Juntou Oba, Leiden, Jota, Sidney Favero,
todo aquele pessoal que é anônimo, que estava na fábrica trabalhando, inclusive no protótipo, né? Pessoal de teste. Cláudio Menta. Cláudio Menta. Cláudio Menta. Menta. Também, Todos eles, todos vocês estavam ali simultaneamente e cada um com o seu talento. Cada um contribuiu com o que podia, né? E o resultado foi o automóvel provavelmente mais marcante da história do automóvel no Brasil. Vocês estão de parabéns, vocês estão de parabéns. O pessoal que gosta do determinado modelo é bairrista, né, pessoal? O carro central mais importante. E é um dos mais importantes. Um dos mais menos, importantes. né? E aí, Oba? Vamos lá. Agora, Oba, para encerrar, porque Oba, você é o cara de todos esses luminares que estão aqui, que entendem tudo de SP2, aquele que para nós é uma referência porque você participou, você foi um daqueles que projetou o carro. Suas palavras finais aí. Bom, olha, eu endosso foi o que acabou de falar. Por que aconteceu isso? Foi uma feliz, foi uma coincidência ter no mesmo espaço, no mesmo tempo, algumas pessoas e algumas circunstâncias para que esse projeto fosse realizado. E provavelmente fatos semelhantes ocorrerão, mas para outras coisas não, mas realmente no SP2 teve uma coincidência muito grande e eu chego à mesma conclusão. Não foi um autor, é um conjunto de fatores que no fim acabou dando certo. Se não tivesse nenhum desses principais, provavelmente daria uma outra coisa, ou não daria, não sei. Mas, enfim, eu acho que o SP2 tem uma boa história e vai ter muitas outras que ainda vão ser escavadas, né, vão ser descobertas, e há coisas que vai longe, porque até agora só vejo aumentar o que se fala, o que se faz e o que acontece em volta desse produto da Volkswagen. E eu gostaria de agradecer a oportunidade dos organizadores do evento de me convidar. Eu, infelizmente, eu não pude participar porque estou numa situação meio difícil aqui, estou com obra, estou com o pessoal aqui e tal. Então, eu tirei esse tempo para falar com vocês, agradeço muito e espero ter contribuído, porque, coincidentemente, eu estava lá. É isso que eu posso dizer. Olha, nós é que temos que agradecer, né, a presença do Oba, mas não só a presença do Oba, a presença do Juan Dirks, a presença do Carlos Alemão, a presença do Stefano, são todos grandes especialistas aqui. Eu espero que seja apenas a primeira de uma série de oportunidades que a gente volte a falar do assunto SP2 e quem sabe até com outros vieses, né? Porque eu sou professor de design há 28 anos e eu sei o que o aluno que pretende ser designer de produto, mais especificamente designer automotivo, pensa ou quer saber. Isso não é só um assunto sobre a SP2, é um assunto sobre como fazer as coisas acontecerem, né, Oba? Exatamente. E isso é muito importante. Qualquer coisa. A gente está passando esse bastão nessa corrida de revezamento 4x100 para as novas gerações, né? Quem vivenciou está tendo aqui o seu depoimento, está prestando o seu depoimento e a gente tem muito a agradecer a vocês. E até a próxima. Tá bom, pessoal? Obrigado. Muito obrigado a todos que assistiram aí. Até a próxima. Então, um abração para todos aí, todos que estão aqui, todos que estão nos vendo. Abraço. Um abraço. Obrigado, muito obrigado. Tchau. Grande Oba. Quer saber mais sobre os cursos da Escola de Restauração de Veículos Antigos? Nos chame no WhatsApp